Tecnologia Cervejeira. Boa noite, Fábio. Tudo bem, meu amigo? Daqui a pouco estamos recebendo o Marcelo de Barros para um bate-papo aqui sobre como anda a organização de eventos. Cara, escolhe uma cerveja para a gente fazer um vídeo contando a história dela, vai. Você escolhe a cerveja e a gente faz esse trabalho conjunto aí. O que você acha? Você tem meu WhatsApp, não tem? Eu vou falar novamente, o DDD 21 98883 4944. Me manda um alô que depois a gente vai trocar umas ideias e vamos fazer esse vídeo aí ainda nessa fase de quarentena. Vamos aproveitar aí esse período de enclausuramento e vamos desenvolver esse trabalho aí a quatro mãos. Beleza, Fábio? Logística do Bem entrou, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live com o Marcelo de Barros, CEO do Fest Rio Beer. Vamos bater um papo sobre como estão os eventos nesse período de Covid-19, como vai ser a recuperação quando começar a abertura e tal. Eu estou aqui com uma companheira, a Sauer, da Luven. É uma Berliner Weiss com adição de pitanga e tangerina, lúpulo Whole Melon em Dry Hopping e 3,5% de teor alcoólico. Bem tranquila. É uma Sauer, Rindelas Sauer, mas leve em álcool, pegada de trigo, né? Porque é uma Berliner Weiss, e a pegada ácida das Sours. Daqui a pouco a gente abre. Deixa o Marcelo aparecer. Meu amigo Logística do Bem, fala um pouco de você aí, se apresenta. Com esse apelido, eu não consigo associar quem é quem. Não sei se foi aluno meu de logística, na época que eu dava aula de logística lá na Estácio. Grande tempo. Fest Rio Beer entrou, o nosso convidado tá aqui. Agora é o desafio, porque eu sou um usuário intenso dessas ferramentas novas, né? Então deixa eu ver se eu faço tudo certo para dividir a tela com o meu amigo Marcelo. Ah, nem precisei, ele me mandou aqui a solicitação. Então vamos ver se vai dar tudo certo. Conectando. Grande, Marcelo. E aí? Tudo bem, meu amigo? Tranquilo? Tudo bem? E você, como é que tá, cara? Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui no Você, você dava aula de gestão na Estácio? Que história é essa? Ah, eu tenho... Eu tive uma passagem forte pela... Eu comecei em TI, né? Tecnologia de informação e tal, mas depois eu fui me para gestão e marketing. Então, dei aula de logística, dei aula de fundamentos de marketing, fundamentos de administração, dei aula de governança corporativa, uma área que eu gosto bastante e tal. Então, e aí eu tive um período na Estácio que eu estava dando aula no curso de logística, né? E foi bem legal, porque eu conheço muita história, né? Embora eu não tenha trabalhado diretamente com logística, eu sempre fui usuário de logística. Então, eu tinha muita história para contar para os alunos, os caras se amarravam. Maneiro. Como é que tá esse teu braço aí, esse teu ombro? Ficou bom já? Bom, não tem fisioterapia, né? Não tem atendimento de fisioterapia. Tá tudo fechado. Então, depois que eu tirei... quem chegou?
Carol Pita. Carol Pita chegou aqui na nossa live. Depois que eu tirei a imobilização, eu fiquei 45 dias imobilizado. Aí o médico falou, agora você vai fazer fisioterapia. Isso foi, tipo, ele falou numa semana, marcou o início da fisioterapia para a semana seguinte. Nesse intervalo veio o lockdown. E aí, Putz, cara. aí eu estou fazendo fisioterapia em casa. Os 2 movimentos que ele sugeriu e tal. Mas eu admito que o braço incomoda de vez em quando. Por exemplo, eu estou assistindo aula online. Aí o braço fica em cima da mesa com o mouse. Cara, quando tem, tá doendo muito. É uma das posições que, com o passar do tempo, incomoda bastante, né? Mas, vamos lá. Quando eu estou fazendo fisioterapia em casa, eu diria que eu estou 98% resolvido, né? Ah, que maravilha, cara. Ele também acabou de entrar. Quando terminar o lockdown, que os atendimentos voltarem e tal, aí eu vou fazer uma fisioterapia mais bem orientada, mais intensiva e daqui a pouco tá novo de novo. É verdade. Rose Tem que Pereira. esperar tudo isso passar. Então, Marcelo, deixa eu fazer uma introduçãozinha aqui rapidinho. Esse é o Tecnologia Cervejeira da edição 107 do programa Sobre Cerveja com o professor César Peixoto. Temos aqui como nosso convidado Marcelo de Barros, CEO do Fest Rio Beer. Eu também estou aqui, eu vou abrir uma Berliner Weiss Sauer da Luven. Também para não deixar Saúde. secar, né? Olha lá. Olha, você vai me bater. Eu procurei o Rio Beer e não me encontrei. Não sei aonde está. Até na canto, falei, que raiva, cara. O ideal era estar com o copo do Peixe Rio Beer, mas... Vou te mandar outro. Assim que a gente puder fazer, né? Porque assim eu encomendei os copos para o festival que ia acontecer, tive que cancelar, mas os copos estão encomendados. Aham. Eu nem pedi para entregar ainda, mas eu espero que o cara, quando eu faça contato com ele, ele lembre-se de mim. O pessoal da Pedro Riense acabou de entrar. Tudo bem, meu Cervejaria Pedro Riense. a Pedro Riense acho que eles já... Não sei se eles já expuseram em algum evento seu, mas no Não. Batom na Caneca, que foi lá no Planetário também, eles estavam presentes. Eles estavam presentes lá. Ah, legal. Pedro Riense é porque eles são de Pedro. Cidade de Pedro. Pedro do Rio. E ótimas cervejas. Assim, muita fidelidade ao estilo, né? Muito fiéis ao estilo em cada rótulo e tal. Ótimas cervejas, pessoal da Pedro Riense. Quem sabe se na próxima edição a gente não fecha uma parceria com eles. Então, Marcelo, a primeira pergunta, porque tem um caráter de gestão, tem um caráter de negócio. Olha lá, Petrópolis, Pedro do Rio. De negócios, esse nosso bate-papo. Então, você tem um negócio, que é o Fest Rio Beer, que é um evento de cerveja. Quantas edições já teve o Fest Rio Beer? Cara, eu acho que já está na 10ª edição. Sim. Porque a gente começa pequenininho, né? Assim, o formato que ele tem hoje é um formato diferente de quando começou. A ideia inicial era fazer um festival de cerveja. Ele vai ganhando uma proporção e hoje ele está com... Eu não consigo fazer um festival com menos de 20 cervejarias. Sim. E agora você tem a cerveja e a gastronomia. Assim, aquele que eu fui lá no Planeta, sensacional. Sensacional. Espaço ótimo. Gostou? Espaço para as famílias, para as crianças. Tinha aquele espaço só de barbecue, de churrasco. É sensacional. Bom demais o evento. Esse que você foi, acho que a gente fez até junto uma feira medieval, que a gente misturou uma feira medieval maluca. Foi muito divertido, cara. Como tem pessoas, como as pessoas gostam desse assunto medieval também. Elas vão fantasiadas, participam, tem umas bandas, tem umas apresentações bem legais. Se tudo ocorrer aí conforme planejado, a gente volta também, não junto mais não, mas também a gente volta a fazer o evento a feira medieval. E aí eu te pergunto, você, 10 edições,
certamente, cada edição gerava um faturamento, gerava um lucro, isso está na tua contabilidade enquanto pessoa física, né? São rendimentos que você utilizava para tocar tua vida, tocar teus negócios e tal. Como está sendo esse período de Covid, esse período de lockdown e um período de faturamento zero? Porque os restaurantes e bares estão fechados, mas eles tinham a opção do delivery. Então, o delivery não corresponde ao faturamento do bar aberto de forma alguma. Mas é uma pequena receita que entra e que ajuda a evitar que o incêndio cresça demais. Estou enganado ou o Fast Rio Beer está com faturamento zero? Ou você encontrou alguma mecânica para gerar alguma receita nesse período de lockdown? Nada, cara. Faturamento zero. Zero faturamento, é empresa fechada. É um problema porque os impostos continuam, né? Eu não sei como é que vai ser essa questão dos impostos, tem que conversar isso com o contador ainda, mas assim, a empresa continua funcionando, mas com receita zero. Tendo uma comparação com os bares também que fazem entrega, mas o delivery eu duvido que chegue a 20% do faturamento deles. Exato. É muito baixo, é muito ruim. Ele só sobrevive de uma questão de marketing, continua a ficar vivo e manter um pouco do contato com seus clientes. No meu caso de eventos, eu vou ser o último dos últimos dos moicanos para poder fazer algum tipo de evento, porque requer aglomeração de grande quantidade de pessoas. Para poder ser totalmente liberado, né? Eu acho que vai ser a última situação vai ser a situação dos eventos. Então, assim, quem trabalha com eventos, no meu caso, evento de cerveja, está passando um perrengue, porque está impossível. Sendo faturamento zero e era o meu único rendimento, não tem outra fonte de renda. Nossa Senhora. E aí os custos vão ficar esperando ter dinheiro para poder pagar. Não tem saída. Eu venho abordando essa questão financeira no noticiário cervejeiro, nas segundas, e no Tecnologia Cervejeira, nas sextas. Conversa com o teu contador, porque alguns impostos foram adiados, alguns foram parcelados, tem alguma... as três esferas de alguma forma colaboraram. Não é nenhum feito, não é... Sabe o que a China fez? A China pagou o aluguel dos caras. Não dá para... Se a gente for começar a comparar o comportamento do governo, que para isso que ele serve, com o governo brasileiro, cara, parece que ele está jogando contra. Ela falou, não demite ninguém, continua pagando os salários que eu vou pagar teu aluguel. Entre outras coisas. Mas, no país que a gente vê, a gente quase não paga imposto, não é isso? O problema não é pagar imposto, né? É não ter o retorno desse imposto. É muito complicado. O mais grave não é pagar. Acho que pagar é até, assim, você pode reclamar que paga imposto alto, mas o pior, o Brasil não tem um dos maiores impostos do mundo, e também não é o mais barato, mas em compensação é a pior entrega do serviço público para as pessoas. Acho que isso é o que mais incomoda, isso que mais deixa o brasileiro irritado. E além de não bastasse isso, os casos de corrupção, os casos de maus tratos do governo público para a sociedade são sempre terríveis. Então isso tem reflexo em tudo. Isso tem reflexo na economia local, na economia geral. Porque às vezes o pequeno produtor sofre com a violência, ele sofre com a sensação de violência que se tem na rua. Eu considero que claro, é mais uma sensação. O Rio de Janeiro é violento? É violento, mas ele não chega aos pés de cidades muito mais violentas que a gente tem no Brasil. Então as pessoas vêm para o Rio de Janeiro com muito medo. E é só medo. Porque a violência de fato ela existe, mas não é conforme a mídia retrata. É diferente. É diferente. O que a gente tem aqui é uma cidade diversificada, uma cidade plural e uma cidade que tem o rico e o pobre morando lado a lado. Então, quem não gosta de ver pobre, se assusta. Né? Porque aqui você vai ver pobre. Não tem jeito. Em outras cidades, isso é bem separado. O centro é bem separado das comunidades. Aqui não, aqui no Rio de Janeiro é tudo junto. Então, o que eu penso? A gente só vai melhorar quando a gente tiver educação para todo mundo, porque a violência vem da educação.
quando a gente tiver salário, professor sendo valorizado, e aí tudo vai crescer. Aí cresce a renda per capita das pessoas, a capacidade de compra, e aí tudo se dá bem, o comércio, os eventos, tudo. Assim, eu quero que as pessoas tenham cada vez mais dinheiro para poder ir no evento. Eu não quero que o meu evento seja só para classe A, B ou C. Eu quero que o meu evento seja para todo mundo que queira e que possa beber uma cerveja especial. Esse é um dos objetivos do Festival de Cerveja. É também desmistificar e procuro ser sempre um evento gratuito para que todos possam ir e lá ter uma experiência. Certo. Entendeu? Então, assim, o que eu espero é que o governo e que assim, os eventos sejam, que tenham um olhar no futuro. Quando a gente voltar a fazer os eventos, ora, a gente vai ter que tentar negociar a taxa, por exemplo, da prefeitura que se paga. A gente vai ter que ter, de repente, os espaços da prefeitura que são gratuitos cedidos para nós que fazemos eventos, que já diminui o valor do aluguel. Pensar em alternativas, já que arrancar dinheiro ou conseguir dinheiro da prefeitura como investimento é praticamente impossível, a gente vai ter que contar com o diálogo e com a participação dos órgãos públicos para facilitar os eventos. Caso contrário, vai ser cada vez mais difícil. Inteligência. Eu venho batendo nessa tecla de que as três esferas precisam auxiliar, porque o seu caso é específico, mas mesmo bares e restaurantes que têm o delivery, tem uns que estão quebrados. Quebrado, o cara não tem dinheiro. Se abrir amanhã, o cara não tem dinheiro para repor o estoque dele. E aí, como é que faz isso? O Ministério do Turismo abriu uma linha de crédito interessante, com 0,9% ao mês. A Caixa Econômica está intermediando, então vale a pena bater na porta, mas tinha que ser uma coisa muito mais simples. Mas eu imagino as condições, cara. Eu imagino as condições que são exigidas para que você possa pegar um dinheiro. Nunca foi fácil para o pequeno. O governo já deixou isso claro. Isso nunca foi interesse, mas que a gente sabe da importância do pequeno e do microempreendedor. Ele é fundamental para a economia. As pessoas não enxergam como a cultura. A cultura, ela é fundamental para a economia de um país. Ela reflete a economia de um país. E a gente não tem a valorização da cultura dos órgãos públicos. A gente tem o menor orçamento, investimento e o menor olhar para que sejam sempre favorecidos as ações de cultura. Por exemplo, a gente faz, o nosso evento é um evento cultural, é um evento que reúne a cultura cervejeira. A gente tem lá música, a gente tem gastronomia, a gente tem a cultura da cerveja, a gente tem apresentação, tem shows, espetáculos, e eu posso incluir, é um evento multidisciplinar. Não é só a cerveja, não é só consumo. É claro que a gente quer que as pessoas frequentem o evento, consumam, mas é que absorva a cultura, que saia de lá com algo a mais. Não é só para ir lá e gastar dinheiro bebendo cerveja. É para conhecer a cultura da cerveja, a valorização da cultura da cerveja. Que existe isso. Então as pessoas precisam descobrir que não existe só aquelas grandes cervejarias que ela tem acesso. E ela pode ter acesso a outros tipos de cerveja por um preço que não, hoje em dia não está tão mais diferente, né? Isso foi uma discussão que eu tive com alguns produtores de igualar o preço. Claro que não deve se igualar por causa da qualidade, mas que hoje uma pessoa pode pagar numa cerveja artesanal, hoje está muito mais acessível. Sim, é verdade. Voltando lá na China, o que eles fizeram? Você está dois casos. A China reabriu uma feira de rua que ela tinha, agora eu não vou ler, acho que em Xangai, acho que o nome da rua é Ani Road, alguma coisa assim, não vou lembrar exatamente o nome. Agora, olha só o controle. Postos de vigilância em todos os acessos da feira, medindo a temperatura de cada um que está entrando, cobrando luva e máscara e mais, limitando a circulação a 3.500 pessoas. Então, olha a infraestrutura de comunicação, já que a feira tem vários acessos, para todo mundo contabilizar quem está entrando, e você tem lá o contadorzinho. Aí o cara sai numa determinada saída, pode entrar mais um, em qualquer saída. Quer dizer, uma estratégia realmente de resgatar uma atividade pública com um grande 3.500 pessoas distribuídas na rua e com controle. Aí eu olho para o Brasil, me dá um desespero.
Acho muito difícil que a gente tenha isso, cara. O que indica é que a gente ainda vai manter esse vírus vivo aqui por um bom tempo. Como ele é um vírus, né, a tendência dele é sempre entrar num ápice, numa curva, e depois ele cai, e até que ele acaba. O meu receio é que ele não acabe, é que a gente continue alimentando ele como a gente alimenta vários outros vírus aqui. Entendeu? Que ele vira um vírus da gripe comum. Mas ele não me parece ser esse tipo de vírus. Nos outros lugares do mundo, ele tende a cair mesmo. O problema é que aqui existe uma confusão generalizada dos poderes. Quer dizer, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, cada um age de um jeito, de uma forma, de uma maneira. Eles estão fazendo política em vez de resolver um problema gravíssimo de saúde pública, relacionamento social e economia. Exatamente. Ela consegue afetar esses três aspectos e os nossos líderes estão fazendo política em vez de resolver o problema. Mas, vamos lá. E aí, o que você fazendo política e usando a calamidade pública para poder fazer licitação sem os trâmites normais de uma licitação, e, enfim, estão levando vantagem, né? A imprecisão nos números é que prejudica muito qualquer previsão. Se nós tivéssemos mais confiança nos números que estão sendo apresentados, a gente poderia ter uma ideia de já chegou no pico da curva? Não chegou? Vai chegar quando? Quanto tempo mais? Tudo isso é muito... A gente tem uma prefeitura que é governada por um bispo que trabalha com a fé, ele não trabalha com a ciência. Então, já que ele não trabalha com a ciência, ele está só acreditando, ele tem fé. É o que resta. Eu respeito a fé das pessoas, mas não dá para ter fé para gerir uma administração pública. Você tem que ter ciência. Você tem que ter métodos para poder... A gente, quando faz evento, a gente não faz com fé. A gente faz com programação, com planejamento, sabendo aonde que pode gastar, onde que não pode gastar, senão você se ferra. Mas... O Igor Alves aí, o amigo, está falando, ó, plante o caos e prevaleça. Ele não Tá falhando, não estou te ouvindo, tá falhando um pouquinho. Deixa esse grupo... Aí ele falou, a fé que colocou o tomógrafo no estacionamento da igreja. Obstáculo ao desenvolvimento da economia de lá. Alô? Eu não estou ouvindo, travou tudo. Voltei, tô aí? O Instagram se estressou e derrubou a gente. Agora todo mundo vai ter que se conectar de novo. Marcelo acabou de se conectar. Ver se vai dar tudo certo agora. Foi o Crivella, cara, que caiu, derrubou a rede. Ó, você foi pegar no pé do bispo, olha só o que aconteceu. Então, agora... Fiquei falando de fé, de Deus, ele falou, então toma. Bom, eu mandei lá pro IGTV aquela primeira metade da live. Agora, depois a gente manda essa segunda metade, depois eu baixo os dois vídeos, edito e boto tudo junto no YouTube. Mas o pior é que tinha 1 milhão de pessoas conectadas e caiu todo mundo. Agora... A galera tá voltando aí. Mas vamos lá. A gente não tem uma data. A última coisa que a gente falou antes de entrar a crise de conexão foi planejamento. E a gente não tem uma data de reabertura. Mas como é que você está planejando a retomada do negócio? Cara, eu estou trabalhando em novas ações, estou pensando em mudar algumas coisas no festival, estou pensando em aprimorar, estou mudando algumas coisas. Assim, a minha previsão é que realmente, de fato, só a partir do ano que vem. Só em 2021.
Isso é o meu lado racional, é o meu lado científico. Mas assim, se é para ter fé, eu quero que a partir de agosto ou setembro a gente já esteja liberado a fazer evento. Mas, cara, a gente não pode, eu não tenho como me programar. Se bem que eu preciso de pelo menos uns dois ou 3 meses para poder, de pré, para poder fazer um evento. Aham. Mas talvez eu volte num formato menor, com redução de custo, com redução de tudo, porque a gente não sabe como é que vai estar o mercado, como é que os expositores vão estar para poder participar, a produção de cerveja. A gente tem esses problemas também. Como é que vai estar a retomada da produção de cerveja. Assim, a gente tem aí um decreto válido até dia 21 de junho, que está proibido. Julho, acho difícil. Agosto, comece a liberar as coisas. Setembro, outubro, talvez. Mas é o que eu te falo, certo mês, em 2020, a curva... César? O que você não ouviu? 2021. Tudo. Isso. Você imagina se a gente não consegue cancelar essa curva e a gente tem que cancelar o carnaval. Você está me vendo bem, ouvindo bem? Porque para mim você está picotando bem. Antes estava eu estava picotando aí, né? Agora eu não. Isso é uma coisa. Tem uma piada na área de informática, né? Desse ano que é a seguinte: quem foi que implantou o home office na sua empresa? Informática, a empresa de consultoria ou o Covid? Desde que eu tinha cabelo, isso faz tempo, que se fala em home office, porque é redução de custo, é isso, é aquilo, sei lá o quê, mas na prática nunca implementaram. Agora, amigo, teve que implementar em 15 dias. E aí, na marra. Tem empresas cogitando não voltar mais para o ambiente físico. Porque o ambiente físico tem custos fixos muito elevados, né? Só que, olha o que a gente está sofrendo aqui em termos de conexão. E eu não tenho uma banda larga ruim, não. A minha banda larga é boa. Mas boa quando está funcionando, né? Está tudo sobrecarregado, os caras não estavam preparados para essa demanda. É difícil, é difícil. É difícil. Aí, o Igor falou que até o carnaval a gente vai ter uma vacina. Bom. É outra coisa que também não tem prazo. A gente está lidando com... É um momento de nível de incerteza absurdo. Porque você não... Cara, eu sou a favor, eu já era a favor desde o início, de um lockdown severo de 20 dias, mas não pode sair na rua. 20 dias em casa, que é o tempo de maturação, é o tempo que o vírus fica, vai e morre. 20 dias em casa, sem fazer transmissão. É a única maneira, cara. Mas a gente ficou pleiteando. Os países que não fizeram essas tomadas drásticas sofreram. Os países que fizeram conseguiram sair mais rápido. Conseguiram sair mais rápido. É claro que a gente também não é nenhum exemplo de respeitar a regra. Mas eu acho que o Brasil está saindo bem. Quem não está saindo bem são os governantes. Pelo tamanho, a gente tem que sempre pensar no tamanho do Brasil. O Brasil é um país continental, com quase 250 milhões de habitantes. Não teve censo, mas eu acho que a gente facilmente deveria bater 240 ou 250 milhões de habitantes. Então, assim, quando morrem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, parece grande coisa, mas para um país do tamanho do nosso, não é grande coisa. Estatisticamente... Ao mesmo tempo, não dá para fingir assim, que são vidas. Toda vida é importante. Né? Se você salva uma vida, você salva o mundo inteiro. Então, assim, toda a vida é importante. Não dá para o governo... A gente tem uma frase do presidente de, e daí, né? Morreu antes ele do que eu. Não é bem assim, né? Não pode ser uma fala, né? Mas é uma fala típica de um militar, né, cara? Porque na guerra, você morre em nome da guerra, você perde a vida em nome da guerra.
É outra É a fala história. de um militar. Só que a gente está trabalhando com pessoas civis, né? Comparando, Então, assim, né? ó, Caraca, estamos em guerra, como assim? Não, tá bom, é uma guerra, mas é difícil. É uma analogia que vale em determinados aspectos, mas não no aspecto de que as vidas são é, dispensáveis. Não nesse aspecto. nesse cenário, cara, os menores são mais prejudicados, os trabalhadores informais são mais prejudicados, a cultura é prejudicada de forma geral, né? Você imagina as produções, cara, quem vivia de fazer produção cultural, como eu, que faço evento, assim, é terrível, é terrível. Acho que o primeiro setor que deveria ser pensado são os setores menores. Mas a gente não tem essa, como você falou na China ou no Japão, cara, não dá nem para comparar. Para isso que serve o imposto. O imposto que a gente paga, o governo, ele, só o governo, só o Estado tem a capacidade de, nesse momento, evitar que tragédias aconteçam. Evitar que pessoas morram. E evitar um futuro problema, que é continuar o desemprego. Porque a retomada da economia não vai ser uma coisa tão rápida. O meu evento, será que vai todo mundo no festival de cerveja quando eu fizer a próxima edição? Será que as pessoas vão ter medo? É claro que a gente vai tirar coisas boas. Eu acho que a gente vai tirar coisas boas. Por exemplo, a gente vai ter mais cuidado sanitário. Isso vai ser uma atenção de todo mundo, até do próprio consumidor. Entendeu? Das operações serem feitas com um pouco mais de zelo sanitário. Por mais que a gente seja legalizado e tenha legalização da vigilância sanitária, eu cumpro todas as regras, a gente sabe que ainda depende muito da pessoa que está lá operando cumprir mais de imediato isso. Eu acho que o consumidor vai estar um pouco mais atento. Ou às vezes não também. Eu não sei como é que vai ser esse comportamento, não sei até que ponto está esse medo de ser contaminado, porque a gente evita não só o coronavírus, mas inclusive outras doenças, né? Então, assim, a manipulação dos alimentos, acho que os expositores vão tomar mais cuidado, a gente vai ter mais distribuição de álcool em gel, eu acho que vai ser criado totens de higiene, onde as pessoas vão lavar a mão com mais facilidade, fazer a limpeza e tudo mais. Copo descartável, e a gente está produzindo muito lixo, né? Essa pandemia, ela traz essas coisas boas, mas também traz muito lixo, está todo mundo consumindo muito plástico e papel em casa. Então a gente tem que saber o que vai fazer com isso também. Lá no Festival de Cerveja a gente tem uma parceria de reciclagem, tanto dos óleos como do material plástico. Então eu pago um pouco mais caro. O meu festival é um pouco mais caro em todos os aspectos, porque eu tento cuidar um pouco mais do produto, da qualidade, do que eu ofereço para o público, para o expositor ter o conforto de ter aquilo que eu prometo, e também do que a gente deixa de legado e os resíduos. A gente cuida dos resíduos também. A gente tem uma parceria que é uma instituição que cuida do lixo quando a gente descarta esse lixo, que faz toda a reciclagem do plástico, dos papéis que a gente produz. Então a gente tem, essa pandemia serviu para a gente ter um olhar um pouco mais no próximo, para a gente se conectar mais. Isso aqui que a gente está fazendo, dificilmente a gente fazia se não tivesse na pandemia. Quantas pessoas estão se encontrando, conversando, fazendo live? Então, a pandemia trouxe muita coisa boa. Então a gente tem que saber aproveitar isso que a pandemia nos trouxe. Cadê você? Parou aqui, mas voltou. Mas voltou, Agora, vamos lá. Nós temos Oktoberfest de Munique, que é de setembro a outubro, foi cancelado. Foi cancelado. Nós Mundial temos... de Labière também, né? Hã? O Mundial de Labière também. O Mundial de Labière em São Paulo foi adiado, né? Não tem uma data prevista. O Mundial de Labière Rio é início de setembro. É um evento, é outro estilo de evento, mas é um evento importante para o calendário cervejeiro. Será que teremos? O que você acha? Eu acho que não. Deixa eu chutar primeiro, para não te deixar... Deixa eu dizer por que não. Porque sem uma previsão, um festival daquele tamanho, ele requer um planejamento muito maior. Ele requer um tempo de planejamento maior. Então, para ele ter a certeza que setembro será uma data, hoje já começa, quer dizer, já no começo do ano já se começa a produção. Não é uma coisa que você monta em 2, 3 meses, um festival daquele porte. Leva um pouco mais de tempo para organizar. Então, é por isso que eu acho que não. Mas é chute. Eu também acho que para setembro vai ser difícil. Vai ser difícil. Aí o Vírus Bia está dizendo aí que o Mundial vai ficar para novembro.
Eu vi o comentário dele, né? Olha, caramba. Bom, nós vivemos... O ano de 2020 foi cancelado, cara. Hã? O ano de 2020 foi cancelado. Nós vivemos uma situação histórica, literalmente histórica. A nossa geração viveu uma pandemia global, cara. É uma coisa... Não é nem para fazer aniversário esse ano. É para pular. Meu filho não teve aniversário. Né? Sabe? E aí, é muito... E, ó, o Igor agora está falando, com a redução de público, os eventos não se pagam. Ainda tem isso. Ainda que caia o lockdown para eventos, as pessoas irão? Essa é uma grande pergunta. A pessoa vai para um evento, seja ele numa praça, num lugar aberto, ou seja ele num galpão, um local fechado, mesmo com o lockdown encerrado, uma parcela... Aí que tá, é por isso que a ciência deveria entrar. No momento que a gente tem na cidade, durante assim uma semana, nenhum contágio, mas nenhum contágio, as pessoas que aparecem nos postos de saúde são testadas e nelas não são encontrados mais os vírus, isso tende a cair e aí o público tem confiança. Mas enquanto a gente não tiver os números a nosso favor, são os números que vão dizer. São os números que vão dizer se o evento vai poder continuar ou não. É por isso que é importante ficar em casa, é importante se cuidar, é importante manter a higiene. Mas eu acredito que isso vai acontecer. Eu acho que isso vai durar. Mas assim, não vai durar muito tempo. O vírus vai acabar. Vai morrer muita gente, infelizmente. Poderia ser evitado muitas mortes. Mas é um vírus terrível, com uma facilidade de contágio inacreditável, cara. É impressionante o tamanho desse vírus e a capacidade que ele tem de sobreviver no ambiente e de contaminar as outras pessoas. Então é o momento que a gente reflete, é o momento que a gente para pensar, é o momento que a gente respira. E aí o Igor falou do ticket médio, né? Assim, na verdade, o que a gente tem que ter nesse momento é uma ajuda de todo mundo que participa de fazer o evento na redução dos custos, porque esses custos são repassados, né? O grande patrocinador de um evento são os próprios expositores, quando não são o público que paga o evento para poder entrar. No caso do Mundial da Cerveja, o público paga também. Nos eventos gratuitos de rua, quem paga são os expositores. Então, todo o custo que a gente tem na logística, de infraestrutura, de elétrica, de aluguel de tudo, de aluguel de espaço, de equipamento, de limpeza, todos os custos eles são repassados para que os expositores, entre eles, paguem e o evento aconteça. Então a gente precisa que o público frequente dê prioridade também aos eventos gratuitos, porque eles não são gratuitos para fazer, eles são gratuitos para as pessoas irem, eles custam dinheiro. Então a gente precisa que as pessoas consumam dentro do próprio evento, não entre com outras cervejas, a gente tem essa política, não de proibir, mas de orientar um cara que... A gente pega a pessoa trazendo isopor para dentro do evento, quando a gente faz evento aberto, a gente orienta para que não faça isso. No evento não aconteceu muito não, porque eu faço alguns eventos que é fácil isolar, então a pessoa meio que fica constrangida. Então assim, aí o expositor tem que aumentar o ticket médio dele para poder pagar. E nem sempre ele consegue pagar. Eu gostaria de cada vez cobrar mais barato os meus eventos para que as pessoas pudessem participar, mas com isso, assim, é muito difícil, os custos só aumentam. Entendeu? Os custos só aumentam. Os custos não voltam, não andam para trás. Eu vou ser sincero. Eu não sei se todo mundo fala no novo normal, né? O novo normal. Isso é fato. Não se vai voltar ao que era antes. Isso já era. O que era antes era outro momento. Já estava falido, né? Hã? O que era antes estava falido. O que era antes estava muito ruim, cara. Mas o pós-pandemia, ele vai construir um novo normal. Mas eu tenho muito receio de que a maneira como o brasileiro pensa, de maneira geral, desde do eleitor até o político, não enxergue a necessidade de redução de custos, de todo mundo ganhar menos para poder voltar a ganhar. Porque se a gente falou de logística, né? Se os fornecedores de infraestrutura e insumos quiserem descontar todas as perdas do período do lockdown na retomada, amigo, não vai ter retomada. Não vai ter retomada. Ou a gente começa passo a passo, todo mundo ganhando pouquinho,
para a coisa poder andar, vai ser uma quebradeira violenta. E o governo tem que olhar isso também, porque ele é parte culpada nos impostos e mediador de crise. Ele teria que ter o papel de mediador de crise. Esse papel do governo injetar recursos na sociedade é fundamental. Só que a gente trabalha numa base muito baixa, a gente está lidando com a pobreza extrema. O cara que recebe o Bolsa Família, o cara que recebe essas bolsas do governo, é uma galera que precisa disso para sobreviver, quando não deveria ser essa a realidade. Nos países desenvolvidos, essas ajudas de custo são dadas àqueles que ficam desempregados. Para quê? Para que ele continue comprando e consumindo para fortalecer a economia. Mas no Brasil não se pensa assim. No Brasil se valoriza a diferença social. Todo mundo gosta de ter sua empregada doméstica em casa. Todo mundo gosta de pagar mal o empregado. Todo mundo gosta dessas coisas, porque a gente tem assim uma cultura um pouco escrota. Então isso reflete no governo. O governo tem a mesma atitude que a sociedade tem. Aliás, o governo ele não é sorteado, ele é eleito. Então se ele elege alguém, tem alguém lá representando o pensamento de uma maioria. Enquanto a gente deveria lutar para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo ganhe bem, para que as pessoas recebam melhor, isso vai ser bom para todo mundo. Então o governo deveria manter essa ajuda de custo para todo mundo, deveria aumentar essa ajuda de custo, embora não seja característica desse atual governo fazer qualquer tipo de ação social, porque isso ia refletir, de um modo geral, em tudo, cara. Em tudo. Em evento, em consumo, em comércio, em compra de alimentos, em compra de bebida. Sabe, o meu objetivo como festival é desmistificar que cerveja é só para rico, cerveja artesanal é para rico. Não, é acessível para todo mundo. Cerveja artesanal é acessível. É claro que a gente, quando trabalha com a pessoa de extrema pobreza, essa pessoa não tem acesso à comida, ela não tem acesso aos bens comuns, ao básico. Não é esse o público que a gente quer atingir. Mas o governo tem que saber que é importante injetar dinheiro na sociedade, porque isso gira a economia, isso vai gerar mais emprego, isso vai gerar mais consumo, isso vai gerar mais renda. Então a gente tem que entender isso. Isso que você falou da preocupação do público, aí a gente precisa que o público entenda que é preciso ele voltar a consumir. E para que isso aconteça, ele precisa ter a segurança. Mas isso tem acontecido no mundo, cara. É impressionante. As coisas têm aberto depois da pandemia, a galera tá fazendo fila para consumir. O consumismo é uma cultura, né? O cara precisa consumir. Então eu acho que a gente vai voltar assim. Eu acho que de repente não como antes, mas eu acho que melhor do que antes. Então assim, eu acho que as pessoas vão frequentar, as pessoas estão com saudade de fazer evento, estão com vontade de frequentar, de bater um papo, de tomar uma boa cerveja, com segurança, com conforto e com qualidade. Isso vai ser uma coisa, isso é característica do Carioca. Eu falo que o festival Fest Rio Beer, ele trabalha com as características do Carioca, que é evento gratuito, aberto, com uma boa música, uma boa comida, gente bonita e bater papo. Então, esse é o festival de cerveja. E espero que as pessoas estejam esperando a gente voltar para que elas possam voltar ao festival. O Vírus Beer falou aí que quer que a gente volte logo. Também estou com saudade de fazer festival de cerveja. Mas eu só vou fazer, cara, assim, por mais que eu esteja completamente desesperado economicamente, falido economicamente, eu não estou com a menor pressa de fazer, porque eu não quero atropelar. Não vai adiantar fazer, abriu dia tal, na semana seguinte eu vou estar fazendo, porque o público não vai ter essa confiança. O público não vai estar tão disposto. E o público está sem dinheiro, as pessoas estão sem grana, cara. Essa redução, ela atinge todo mundo. Todo mundo mesmo. Não tem um que não seja atingido nessa cadeia. Então a gente tem que respirar. Isso que você falou, tem que pensar nos fornecedores, em quem fornece a infraestrutura e os insumos, para que tenha consciência que a gente tem que zerar para voltar a crescer. Se achar que a gente vai ter que partir, que o nosso V0 faz parte daquele índice antes pandemia, esquece. O mundo se renovou, é um novo tudo. É um novo festival de cerveja, é um novo evento, será um novo bar, novas atitudes. Quem não tinha delivery passou a ter delivery, quem já tinha delivery se fortaleceu com delivery. Então assim, hoje em dia não tem mais a opção, eu não faço delivery. Tem que fazer delivery. Delivery é uma coisa que todo mundo percebeu que é fundamental. O conforto de entregar é fundamental. Então assim, a gente vai viver, como você falou, uma nova realidade. Espero que seja uma realidade melhor e mais humana, mais compartilhada, em saber que você não ganha sozinho. Quando você ganha sozinho, você precisa compartilhar e que a gente possa fazer um evento compartilhado, como é a filosofia do Festival de Cerveja.
É um evento que é compartilhado com todo mundo, com os expositores e com o público. Eu, nas segundas-feiras, no Notícias, para informar o que os países que entraram na pandemia antes da gente estão fazendo na reabertura. Porque isso serve como um norte, né? Por exemplo, uma coisa que está sendo praticamente unânime nos países europeus que estão reabrindo é manter o distanciamento social. Então, você tem um restaurante, legal. As mesas têm que ficar 2 metros da outra. Então, se a gente trazendo isso para o universo do evento, eu acho que um primeiro evento vai precisar de muito mais espaço. Porque essa coisa de manter o distanciamento está sendo tido como uma regra básica para a volta do convívio. Então, vão ser pequenos grupinhos, né? Grupo de 3, 4 pessoas da família ali, vão ser pequenos grupinhos dentro do evento. E todo mundo de máscara, eu acho que no começo a galera ainda vai estar de máscara, vai chegar ali, vai lavar a mão, vai pegar o alimento que vai ser feito na hora, né? Então o cara vai comer o alimento ali feito na hora, e os expositores com luva, com máscara, com óculos, todo mundo direitinho. Acredito que vai ser assim também. Mas que rapidamente isso muda também, cara. Rapidamente a gente volta, cara. A galera consome churrasquinho, a galera consome podrão da Lapa, a galera tá acostumado. A galera é violenta. E a gente sabe que esses alimentos não matam, né, cara? O que mata é o vírus maldito, né, cara? Né? Fortalece, mas tudo bem. O Igor está falando que não tem condição de usar máscara e beber. Ué, e agora a máscara que tem fechiclé? Já... Ai, meu Deus, o pessoal não perde uma oportunidade, né? Mas, cara, aqui que eu te falo, no momento que a gente percebe que não há mais transmissão entre as pessoas, em que o vírus não está mais sendo transmitido, as pessoas tomam confiança e tira a máscara. E aí, se você tem sintomas de gripe, você está se sentindo mal, aí você usa máscara. Isso eu acho que isso vai virar hábito, assim. No Japão isso já é hábito há muitos anos, né? E na China também, por conta da quantidade de vírus que tem lá o tempo todo. Então as pessoas, quando estão gripadas, elas já usam a máscara, não para se proteger, mas já para não contaminar o próximo. É verdade. Marcelo, eu vou te dizer que é complicado. É complicado. Essa recuperação aí ainda vai dar muito pano para manga. Ainda vai dar muito pano para manga. Acredito que alguns eventos com caráter mais corporativo, feira de negócios, essas coisas, até poderão ter uma retomada mais fácil. Agora, eventos abertos, o foco é o grande público, esses vão sofrer mais, vão ter um período aí para restart maior. Esses vão ter um período para restart maior. Eu já estou com o meu currículo pronto aqui, cara. Sou diretor de teatro, trabalho com designer também, faço algumas artes. Vou começar a enviar e vou... Eu não tenho mais tanta reserva. Minha reserva, na verdade, já acabou tem um tempo. O que eu estou fazendo agora é começando a dever conta. Então, assim, eu não sei como é que vai ser e como a previsão é só em 2021. E, cara, eu só estava fazendo evento. E, assim, não se ganha tanto dinheiro como se imagina. A gente gasta muito dinheiro. Então, assim, a gente precisa que isso seja retomado logo. Imagina o empresário pequeno, cara, que tem empregado, que tem custos fixos muito mais altos. Eu, por exemplo, se eu não faço evento, eu não tenho custo fixo. Mas no momento que eu faço evento, eu tenho. Agora, você imagina um empresário, um microempreendedor, o cara que tem um bar, o cara que tem um restaurante, está ferrado, cara. Se não tiver ajuda do governo... Infelizmente, alguns já quebraram mesmo, já fecharam, não aguentaram o lockdown. E a gente não vivia um período também de, nossa, que maravilha de comércio que tá. A gente já não vivia isso há bastante tempo. A gente já estava numa queda, os eventos já vinham sofrendo essa queda. A gente sentia isso no evento. Quando a gente estava começando a respirar e a gente acreditava que realmente 2020 fosse ser um ano de retomada, isso não aconteceu. Mas
tem até uma piada, né? Mais uma, porque o pessoal não perde a oportunidade. 2020 é um filme com roteiro do Stephen King e dirigido pelo Quentin Tarantino. Tarantino. Cara, e vou te falar, cara, eu fico comovido, cara. É uma coisa. Eu fico até lembrei de uma piada. O que que é isso aqui, ó? Não peguei essa. Comovido. Ah, sim, claro. Eu fico comovido, cara. Sério, eu fico. Me dá muita tristeza os noticiários de morte, de gente triste, de gente que perde familiar, o descaso das pessoas, e roubalheira, e sacanagem, gente morrendo, o tempo todo gente morre pra caralho. Você imagina, você acorda assim, tem 1.450 pessoas, num país como o nosso não é nada, ok, mas são 1.450 vidas, cara, que morrem por causa de um vírus, que se não fosse o vírus, não São estavam morrendo. 1.050 famílias destruídas em um dia. Porque Exatamente. Então, assim, a pessoa não tem que ter coração, cara. É que eu falo, um governante, por exemplo, o prefeito, ele tem que ter coração, cara. Como é que não dá para se comover com a morte das pessoas, cara? Como é que não dá para se constranger com a morte das pessoas? A pessoa tem que ficar, no mínimo, sentida. Né? Então, a gente vê que a pessoa rouba em plena pandemia, é de entristecer muito, cara, mas a gente não pode perder a esperança. Esses caras, os políticos, estão lá porque as pessoas votam nele. Então, quando a gente vota, tem um pedaço nosso que está lá também. A gente tem que pensar nisso. Então, a gente tem que saber votar e tem que sempre escolher. Sempre escolher. Não dá para não votar. Esses caras estão eleitos aí, o nosso prefeito e outras pessoas estão eleitos porque muitas pessoas não votaram. Abdicaram, ou votaram em branco ou falaram, não quero votar, não tenho ninguém para votar. E aí vence uma porcaria. Então, assim, então, assim, eu sempre falo, voto. Mas tem um outro lado. O Brasil tem uma peculiaridade. A oferta de políticos na eleição é péssima. Mas as pessoas não se esforçam também, cara, em conhecer as pessoas. Elas vão de acordo com a demanda. Quem é que está em primeiro? Quem é que está em segundo? Quem é que está em terceiro? E isso acha que só tem aquelas opções. Por que não olha para as opções? Isso que você falou, mas é verdade. Pelo amor de Deus. O nível que a gente tem de políticos. 2018, surgiram vários nomes novos. Né? Havia uma expectativa de renovação. E aí agora, passados 2 anos, os nomes novos que conseguiram se eleger fizeram a mesma coisa que os antigos que já tinham o carimbo de ladrão na testa, fizeram a mesma coisa, cara. Aí você fica num dilema, caraca, eu não vou votar no que já é conhecido como ladrão, e se eu votar no novo, o cara vai roubar também. E aí? Porque o que aconteceu foi, cara, Witzel era novo. Era ponto fora da curva. Ele não O tinha Igor falou assim, não é roubo, é má fé dos profissionais. Cara, assim... política. E olha o governador que a gente tem. Né? Quem coloca o secretário lá é o governador. Povo. E aí, cara? É um tema para outra live. É um tema para outra live, essa nossa... Mas eu gostei, o que você falou é muito verdade. Né? Aí o Igor falou que na terceira IPA ele já está limpando o copo com a máscara. Eles são os nossos eleitos, nós elegemos. Eles representam o povo. Eu anulei, eu votei no que perdeu. Amigo, o que perdeu faz parte do processo. Isso. Faz parte do processo. O que ganhou, ele representa positivamente quem votou nele e negativamente quem não votou nele. Então ele representa todo mundo, bicho. Não tem saída. É o cara que foi eleito. Me irrita um pouco esse debate político entre os eleitores que está acontecendo, de falar que não é democrático. Como não é democrático? Você gosta ou não gosta do atual presidente? É direito seu. Mas o cara foi eleito democraticamente. Lamento. Teve voto e aí, foi eleito, cara. Aguenta. Reclama, discute, debate,
mas não vem dizer que o cara não foi eleito democraticamente, porque foi, bicho. A gente tem uma É democracia. é uma fala terrível, né? Ele foi eleito democraticamente, sim. Agora, assim, As uma coisa interessante é que ele quer votar que o voto seja escrito, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Aí começam delírios, né? Eu não sei, cara. Vamos falar de cerveja, que Vamos lá. é mais tranquilo, é um tema mais tranquilo. Marcelo, obrigado aí pelas informações, obrigado pela sua sinceridade. Eu acho que esse tipo de live é esclarecedor. Eu acho que a principal função do meu canal nesse momento é esclarecer, é passar informação confiável, né? No mundo de fake news, se você consegue passar informação confiável, você faz a diferença, né? Então, tem muito empreendedor do mercado cervejeiro acompanhando a gente, e essas informações dão um norte para as pessoas, né? Pô, como é que eu vou me planejar? Então, acho que é esse a minha meta é essa, é dar informações de qualidade para as pessoas poderem se planejar para o pós-pandemia. Esse está sendo o meu objetivo e eu acho que está funcionando. E a presença do Marcelo de Barros, CEO do Fast Rio Beer, com a objetividade dele, com a sinceridade dele, com a maneira como ele abordou os problemas, eu acho que contribui muito para o mercado cervejeiro ganhar valores e sedimentos e informações para planejar a retomada. É o que eu falo. O meu festival ele tem como objetivo de difundir e de divulgar a cultura cervejeira, do consumo de cervejas artesanais. Ele não é só um festival que está lá com o objetivo de fazer venda, o consumo. Ele tem uma relevância cultural, de levar para as pessoas a possibilidade de estar num ambiente que tem música, que tem show, que tem cerveja, que tem gastronomia, e em algumas edições eu fiz algumas palestras também. Então, alguns profissionais, eles fazem algumas palestras sobre o seu empreendimento, sobre gastronomia, sobre degustação, harmonização. Então, existe uma cultura em cima do consumo da cerveja que atrai as pessoas que consomem, que fazem parte desse nicho, mas que também é importante abrir o leque e falar, olha, é acessível, vem fazer parte. Então, assim, um dos objetivos do Festival de Cerveja é difundir esse trabalho do consumo de cerveja artesanal e dizer que ele é acessível para as pessoas e que elas podem fazer parte, experimentar uma cerveja de qualidade e não ficar rotuladas nessas cervejarias ruins que tem por aí. Então, assim, eu vi você fazendo um vídeo da Brahma Duplo Malte, Duplo que eu, malte, e que eu adoro essa cerveja. As pessoas não existe inimigo, né? As pessoas colocam essas cervejarias como inimigas. Elas não são inimigas. Eu Ela, também não concordo com esse racha. É claro que eles têm um poder econômico que o cervejeiro artesanal não tem. E isso gera um desequilíbrio, não há dúvida. Mas eles têm o papel deles no mercado, mesmo a cerveja mainstream, que nós que apreciamos com mais riqueza de detalhes, achamos uma cerveja fraca, uma cerveja sem complexidade, mesmo essa cerveja, ela tem o seu papel no mercado, ela tem o seu sim. consumidor, e é esse, por exemplo, uma coisa que eu falei na degustação, a Brahma Duplo Malte pode ser uma ferramenta para trazer mais consumidores para o mercado artesanal. O cara que bebia Brahma, a Brahma comum, mainstream, normal, né? Que se fosse tomar uma IPA, ia entrar em desespero. Isso. Se ele experimenta duplo malte e gosta, isso vai despertar nele a curiosidade e os sentidos em relação à degustação de cerveja, para amanhã ele estar experimentando uma outra cerveja que não é produzida pelas grandes cervejarias, mas uma cerveja artesanal, produzida por um dos nossos muitos parceiros e tal. Então, eu achei um lançamento positivo para o mercado artesanal, por exemplo, a Brahma Duplo Malte, que eu acho que vai conquistar mais clientes para a gente. A Skol Hope saiu do mercado, né? Ela parou, né? Na verdade, eles estão investindo mais no rótulo Skol Beats. O rótulo Skol Beats
tem uma aceitação jovem muito grande, né? E aí A eles... escola me parece ter esse público, né? A escola me parece sempre ser esse público experimental e jovem, né? E a Brahma apostou numa combinação ousada e que deu certo. A Brahma continua aí nos mercados que eu vejo, as pessoas consumindo e muitas pessoas dizendo que gostam da duplo malte. Sim, sim, sim. Eu gostei, eu achei positivo o lançamento da Brahma Duplo Malte. E já que a gente está falando de lançamentos, aí eu vou te fazer uma pergunta é, que tem a ver com essa que eu estou bebendo. O que você achou do resgate da Sauer, ou colocando de outra forma, da chegada da Sauer no mercado brasileiro? Porque a Sauer é uma receita que era bem aceita na Europa. A Europa consome bem Sauer, a Alemanha tem uma tradição em Sauer grande e tal. Mas o Brasil não conhecia. E ela chegou fazendo um sucesso considerável. O que você tem para me dizer sobre as sours? Primeiro, você gostou? Você gosta? Gosto, cara. Eu gosto da Sour. Para mim, a Sour é uma cerveja que me lembra muito, a acidez dela me lembra muito o consumo de champanhe, de espumante. Não de champanhe, mas de espumantes. Então, assim, ela é muito saborizada, ela é muito, ela tem muita acidez. Eu gosto de coisa ácida. Eu acho que tem um público bom de consumo. Eu acho que as pessoas vão gostar. Eu acho um tipo de cerveja muito boa. A gente tem cervejarias aqui no Rio de Janeiro e no Brasil fazendo cerveja sour de extrema qualidade. Eu acho que é um ramo que chegou, vai ficar e que as pessoas vão conhecer ainda na sour um potencial gigante, tanto quanto, ou não digo superior, mas tanto quanto as pessoas gostam de IPA, sabe? Que as pessoas têm a coisa da IPA, a IPA, vão ter da sour. A sour tem uma força no paladar que requer essa apreciação junto com a IPA. Então, eu acredito muito no consumo da Sour e aposto, e quem produzir Sour pode vir participar do festival, que será sempre muito bem aceito. E para ter ideia, né, a Sour deu tão certo no Brasil que nós tivemos uma receita brasileira aceita como estilo no BJCP, que é a Catarina Sour, né? A Catarina Bacana, Sour hein? é uma receita criada no Brasil. É uma receita de sour criada no Brasil e que foi copiada por cervejarias do mundo inteiro e acabou sendo incluída no BJCP. Né? Então, a gente tem essa habilidade de colocar frutas nas receitas, porque o Brasil é riquíssimo em frutas, e a Catarina, a Sour, ela recebe muito bem esse aditivo de fruta, né? Então, ficou uma cerveja bem interessante e que encaixou muito bem com o perfil do Brasil. Calor. Ela é refrescante, né? Ela não é refrescante de ser suave, mas ela é refrescante porque ela dá um ar, um respiro, né? Eu gosto muito. E é uma cerveja muito boa para harmonização, no sentido de que ela não ocupa espaço. Você consegue beber e comer em quantidades ogras tomando uma Catarina Sour. Você não consegue fazer isso com uma Stout. Né? A harmonização da Stout, ela não está focada em quantidade. Você não vai comer muito, porque a Stout ocupa muito espaço. Né? A Sour não. A Sour vai bem no churrasco, que é uma maravilha. Eu pretendo também voltar a fazer um evento somente de churrasco. Aham. O Na Brasa, aquela experiência lá que foi feita no festival de cerveja, no Fest Rio Beer, a edição Planetário, eu pretendo fazer um só de churrasco também. Aham. Então, assim, eu tava esse ano eu tinha mais ou menos, acho que uns 4 novos eventos para lançar. Além do festival de cerveja, iam surgir mais 4 novos eventos derivados desse conceito de dentro do festival de cerveja, mas, infelizmente, estou tendo que esperar. Mas a gente vai superar essa crise toda. Com certeza superaremos e vamos nos reconstruir. Tenho certeza disso. E é com a ajuda de todo mundo. É com a ajuda sua, que foi lá fazer a entrevista, você abrindo esse espaço para a gente poder falar, as pessoas frequentando e fazendo a rede, compartilhando conhecimento, cultura
e vivência, né? Eu acho que é dessa forma que a gente vai construir um novo, não digo um novo mundo, mas um novo pensar, né? Aham. Achar uma Então, ressignificação, reinventar, como o Igor disse aqui. Marcelo, o que você quer falar para encerrar o nosso bate-papo? Sérgio, eu queria agradecer a você pelo espaço, queria agradecer aos participantes, aos cervejeiros, quem tiver interesse em fazer parte do Festival de Cerveja, das próximas edições, não sei se vai ser em 2021 ou no final do ano, mas a gente está sempre em contato, tenho contato com alguns cervejeiros, mandar um e-mail para o festivaldecervejario@gmail.com, ou seguir no Instagram, @FestRioBeer, e mandar aí a sua proposta de cerveja, o que você faz, para a gente poder estar agregando cada vez mais produtores de cerveja no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e no mundo, né? Eu queria te agradecer, queria agradecer as pessoas que fizeram parte aqui do papo. Muito obrigado, cara. Tenha uma boa noite aí e um abraço. Marcelo, obrigado a você. Ouvi o Marcelo de Barros, do Festa Rio Beer. Eu já tinha entrevistado ele no Planetário, no evento do Planetário. É um cara que está muito envolvido com o mercado cervejeiro. Os eventos dele são um espaço importantíssimo para quem tem uma marca de cerveja, para quem tem uma marca de gastronomia, ter, desculpe, ter contato com o público, né? E são eventos muito bem organizados. Sim, só tenho a elogiar o Fest Rio Beer, só tenho a elogiar. E é sempre um prazer, é um amigo que eu construí nesse mercado e só tenho que elogiar o trabalho dele e torcer aí para todos nós nos recuperarmos no menor prazo possível dessa crise gerada pela pandemia. Nós tivemos alguns problemas técnicos, a live caiu, eu coloquei o primeiro pedaço da live no IGTV, vou colocar o segundo agora, depois eu vou baixar os dois, compilar e colocar lá no YouTube. Então, o pessoal que quiser ver a live inteira, que deve ter ficado com mais de uma hora, um pouquinho, vai poder ver lá no YouTube. Durante o fim de semana eu devo conseguir editar isso e colocar lá. Tá legal? Maravilha. Me manda também, cara, porque eu tenho um canal do Conversa Boa, que eu estou fazendo algumas entrevistas, que eu posto lá também, no canal do YouTube, para a gente poder compartilhar isso. Tá bom. Assim que tiver editado, eu te mando o link para lá. César, obrigado pelas palavras. Fico lisonjeado aí com as suas palavras de elogios ao Festival de Cerveja construído de forma compartilhada com as pessoas. O Fest Rio nasceu ali no braço, né? Você foi construindo ano a ano e... A primeira edição foi em Jacarepaguá, cara. Quando você trabalha com seriedade, as coisas acontecem, né? Então, ano a ano, o festival foi crescendo e foi conquistando o respeito dos expositores, porque é importante, né? Você oferece um espaço para o expositor, como você mesmo falou, tem uma série de custos envolvidos, ninguém está ali brincando, todo mundo está fazendo conta para poder fechar no positivo no final. E quando o organizador oferece os recursos com seriedade, com objetividade, com clareza, isso conquista a confiança do expositor também. Por isso que é difícil conseguir um espaço para expor nos seus eventos, que quem já expôs quer expor de novo. Isso é verdade. Isso é bom, isso é bom. Gente, YouTube, canal Sobre Cerveja com Prof. César Peixoto, coloca lá na busca do YouTube. Prof. César Peixoto vai aparecer o nosso canal, inscreva-se, dê like lá. Eu estou na disputa para chegar a 1.000 inscritos, porque com 1.000 inscritos o YouTube flexibiliza algumas coisas e tal. Então vamos dar aquela força. O Instagram está mais bombado do que o YouTube, já está com quase 700, já passou de 700, mas se inscreve lá também, é @CésarPXTF1. Foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer falar com o Marcelo. E semana que vem, na quinta-feira, 20 horas, live de degustação de cerveja. Ontem eu fiz uma live de degustação de uísque. Fugi um pouquinho Que beleza. do nosso tema central, mas foi prazeroso. Mas semana que vem,
live de degustação de cerveja. Eu estou conversando com um amigo, o Home Brewer, ele está com 3 receitas que eu não sei se ele vai conseguir me entregar. Se ele conseguir me entregar, vão ser as que eu vou degustar na semana que vem. Não é uma cerveja comercial ainda. Mas logo, logo ele vai estar produzindo com mapa, com tudo. Mas vamos aguardar. Se eu conseguir combinar com ele, vai ser a cerveja da semana que vem. Um abraço a todos. Obrigado aí pela presença. Obrigado pelos comentários. Marcelo, obrigado. Nos vemos em breve. Um abraço. Abraço. Vamos encerrando aqui. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.